Olá, viva meus amores, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo São Dias, sou professora, cartomante, terapeuta, taróloga, passista mediúnica e radiestesista PET. Como vocês estão a ver, hoje eu não vou fazer nenhuma leitura de cartas tarô, nem de oráculos. Vou aqui apenas conversar um bocadinho convosco. Hoje é sexta-feira, 31 de julho, último dia do mês de julho de 2026, não é? As vossas leituras e previsões já estão prontas, a não ser a semanal, coletiva, não é? Ainda falta fazer. Tenho também a promessa que eu fiz em relação aos amiguinhos de quatro patas, que eu também irei fazer brevemente. Mas o que eu estou aqui para falar convosco é que é uma situação, meus amores, que é um tanto quanto difícil de falar, mas é um tema que deve ser mesmo abordado com frequência. Por quê? As pessoas que trabalham com o lado espiritual são muito apontadas, são muito discriminadas, não é? Nesse sentido. Por quê? As pessoas, umas têm inveja, gostavam de estar no lugar da pessoa em causa. Outras, é questão de religião. Mas eu quero dizer aqui a vocês e às pessoas que quando eu posso dizer assim, eu raramente saio de casa, muito raramente saio de casa. Às vezes quando quero beber um café, ou eu vou para longe, ou então eu bebo em casa, como de costume, né, que faço. Ou raramente vou próximo, quando vou resolver alguma questão, alguma situação minha pessoal, e aí então eu paro para beber um cafezinho, seja num local, seja no outro. Eu não tenho local determinado, fixo, certo para ir. Depende muito da marca do café, que eu também gosto muito de uma marca de café, não vou citar aqui o nome, porque também não estou a fazer publicidade, não estou a ganhar para isto. Mas depende muito dessa marca do café, é que eu vou. Embora a outra marca também, às vezes, quem sabe trabalhar em balcão e atendimento consegue tirar e ter um bom sabor. Não estou a discriminar nenhum, atenção. Então, o que aconteceu, gente? Hoje está mesmo assim, está tudo embaseado aqui isto. Eu hoje saí pela manhã, que tive que resolver algumas questões, e é natural que o meu organismo peça a cafeína, não é? Porque o meu vício é você, meu amor é você, é só o café. Portanto, eu parei em um local, depois parei no outro, só que quando eu cheguei em um local, havia uma pessoa, uma senhora que estava a fazer um certo tipo de comentário xenofóbico. Possivelmente ela já me conhece, já sabe que sou eu, já sabe que a brasileira sou eu, já sabe dessa situação toda e estava a falar, a imitar um sotaque brasileiro, aquilo que uma pobre coitada brasileira, coitada, que ou mora ao pé dela ou ela teve contato, não sei, e ela estava lá a imitar e eu fiquei a olhar aquela situação. Mas para mim, eu disse, isso para mim é indiferente. Não é para mim, não vou levar a peito. Tá bem? Senti que era para mim, porque, olha, é natural que você sinta-se constrangido no local que você chega. É como chegam os ciganos, é por isso que a polícia tem trabalho, é por isso que os ciganos perdem a paciência. Alguns brasileiros também, porque isto é assim, nós somos picados. Independentemente de religião ou não, só por ser cigano e só por ser brasileira, ou brasileira no meu caso, começam a querer a furar e a picar as pessoas para poder denigrir, para poder colocar a pessoa para baixo, para a pessoa se sentir incomodada ou não ir mais naquele local, embora eu não faça caso, vou sempre, quando tenho para ir, tem de ir mesmo, vou. E também os patrões tenham muito cuidado com as atendentes, porque por trás são pessoas xenofóbicas que se unem a essas pessoas para, quando não está na presença do patrão, se une para estar a falar mal e estar a fazer também esse tipo de treta. Aí o que acontece? Perde os clientes, perde realmente situações que
Pai, eu acho que as pessoas têm que ter educação, não é? E depois o mais grave que vem, vai tocar numa pessoa que é cigana, o que é que querem depois, não é? Porque aí onde está, estão a picar, é pessoas que têm um partido, que eu não quero falar de partido, mas é um partido xenofóbico, tem pessoas atendentes que estão atrás de um balcão que tem esse partido aí maluco, de ódio, de colocar o ódio entre as pessoas, entre etnia cigana, entre brasileiros, estrangeiros, porque recebe rendimento mínimo, porque não trabalha, arranja trabalho para as pessoas. Eu estava a trabalhar, empurraram-me outra vez. Para onde? Parem para pensar, eu estava num trabalho. E não tinha desconto, não tinha férias, não tinha subsídio de Natal. Portanto, é assim, essas pessoas que se unem no atendimento para poder fazer esse tipo de situação deveriam ser despedidas por justa causa. Sabe por quê? Essas coisas não se faz porque o patrão depois fica mal visto, o estabelecimento fica mal visto, não é? As pessoas deixam de ir porque vão dizer assim, então são pessoas xenofóbicas, são pessoas que de repente tem lá uma confusão, ou então chega lá a ciganada toda, ou então tá lá a brasileirada junto com os ciganos todos para... Vejam bem a que ponto chegamos aqui em Portugal nesse sentido. Estão a ver a ideia? Eu me senti ofendida hoje, ofendida entre aspas, porque pensei, esta senhora sabe que eu sou brasileira, está aqui a imitar a brasileira, está aí a fazer esse triste espetáculo e eu mantive educadamente na minha, só olhar, porque olha... eu na altura tive pena dela, mas se fosse uma pessoa que tivesse mesmo agisse de bruxaria mesmo pesada, ela já estava com o nome na boca do sapo para ver a vida dela toda de cabeça para baixo, para ela nunca mais estar a falar, nem imitar as brasileiras, nem com xenofobia, com ciganos, nem com rendimento mínimo, nem com isso, nem com aquilo. Porque quem são as pessoas para julgar, apontar o defeito dos outros? Esquecem-se que tem telhados de vidro, não é? E isto eu não faço. Agora é assim, vai um cigano, vai uma cigana, ou vai uma pessoa brasileira, uma bruxa que faz uma coisa dessa, você tem a vida completamente desgraçadinha, filha. Que não se mexe com as pessoas inocentes. Não se chega no sítio, uma família cigana, uma pessoa que chega, você tem que fazer o seu atendimento. É obrigação sua, é o seu trabalho, fazer o seu atendimento como deve ser. Agora, se a pessoa que está do outro lado do balcão de ofender, atingir e picar você é outra coisa. Agora, você se juntar com pessoas para poder estar a picar a etnia cigana e também estar a picar os brasileiros e imitar a brasileira numa presença de pessoas que você nem sequer sabe, será que tem algum brasileiro, alguma brasileira aqui? Eu estava lá e essa senhora sabia que eu sou brasileira e que tenho sim ascendência cigana, espanhola. Portanto, o meu sangue não reinou na hora, mas é assim, se fosse outra pessoa, se fosse outra cigana, uma coisinha dessa, sabe o que acontece? Tem câmeras, não tem? Tem. A pessoa está sendo picada, não está? Está. Então, o que acontece? Leva um chapadão no focinho, a pessoa dá-lhe um chapadão no focinho, chama a guarda ou a polícia, dependendo da localidade, e diz, essa senhora, quando eu entrei, estava a soltar indiretas, a soltar palavras xenofóbicas, situações, tem câmeras, tem tudo, está tudo gravado, também está aqui. Olha, quem é que fica mal visto, quem é que fica numa situação difícil é a pessoa que estava lá, quieta, que chegou quieta e que não mexeu com ninguém, simplesmente chegou para beber um café. Ou é a pessoa que estava lá com um bocão a falar mal e imitar brasileiros e fazer isso, fazer aquilo. É esta pessoa em causa que vai para o tribunal como xenofobia, gente. Perceberam isto? Não é porque você vai lá e dá um chapadão, não. É porque quem mexeu com você primeiro? Quem lhe ofendeu primeiro? Quem lhe picou primeiro?
Quem estava a imitar e estava a dizer que não prestava para nada, que brasileiro, aquilo, que isso, que aquilo. Tomem atenção nessas coisas. Portugal, tomem atenção a isto, porque isto é grave. Isto é grave. Já não basta pessoas de fora, ainda tem pessoas que são atendentes que unem-se a essas pessoas para poder a falar mal dos imigrantes num balcão de atendimento. É despedimento por justa causa. Isso não se faz. Isso cria problema para o estabelecimento, para o patrão e para os outros clientes que estão lá presentes, que poderá vir ou haver algumas cadeiras a voarem para cima. Porque, gente, não se pode fazer isso, não se deve fazer isto com ninguém. Ninguém. Especialmente no setor público, onde você passa, ou vai comprar uma água, ou vai beber um café. Cada um tem seu direito de seu partido político, mas não tem direito de ofender as pessoas, de estar aí a induzir o ódio e estar a dizer essas coisas. Não tem direito a isto. Portanto, eu vim aqui no meu canal, neste espaço, para dizer a Portugal, eu sou brasileira, estou cá há 23 anos, casei-me com um cidadão português, arrependi-me amargamente, mas casei-me com um cidadão português, tenho um filho português com 21 anos, tenho um neto português com 9 anos, tenho ascendência portuguesa do meu bisavô com o apelido Lisboa, da parte paterna, tenho ascendência cigana da minha bisavó, que já vem de trás da etnia cigana espanhola. Portanto, eu sei o que é que eu estou aqui a dizer. Às vezes, os ciganos e os brasileiros, ou qualquer outro imigrante que é ofendido, picado, leva a culpa de coisas que não têm. Atenção realmente aos serviços de segurança pública. Porque, olha, se fosse, eu vou falar por mim, se fosse vamos supor, há uns 30 anos passados da minha vida para trás, esta senhora fazendo isso comigo, ela hoje tinha uma bolachada no focinho. Ah, mas era certeza que sim. E eu própria ainda chamava a autoridade e esperava a autoridade chegar. Porque isto não se faz com ninguém. Não se deve estar a picar uma pessoa que está inocentemente num sítio, que chega com um bom coração, que chega bem disposto, que não trata mal a ninguém, a ouvir baboseiras de uma pessoa. Olha, a mulher parecia... Olha, desculpa lá ter que dizer, se calhar ela tem inveja da brasileira, porque ela parece um sapo. A mulher, junto com a outra, parece até... Olha, nem sei o que é, que são dois ETs. E o que estava a chamar a atenção era só o blá blá blá, o bocão dela. Porque a mulher parecia um sapo e a voz então era insuportável. E isso não estava a se tocar. Ela não estava a se tocar. E depois vem uma cigana por trás, comenta isso com a família. Depois vem uma pessoa, comenta isso, aí vai nesse estabelecimento, cria este problema, lá vai ter problema para o patrão, vai cadeiras para tudo que é lado. Por quê? Por causa de um atendente e por causa de uma pessoa que está encostada ao balcão a falar aquilo que não deve. Eu aqui não estou a citar nomes, nem estabelecimentos, não estou a dizer nada, porque não quero problemas com ninguém, nem quero chatices, nem quero nada. Pelo contrário, vou permanecer na minha, como sempre fiz. Agora, realmente é difícil você frequentar um lugar ou ir num lugar onde você sente que uma pessoa ali está do lado desse partido que não vou dizer o nome, que é não vale nem aquilo que o meu gato que desapareceu enterrava, né? E que é aquilo que meus cães fazem para eu limpar todos os dias e lavar. Perceberam a ideia? Está ali para ou falar dos imigrantes, ou ser desse partido, ou está a falar de rendimento mínimos de coisa não. Olha,
Se essa pessoa tiver a oportunidade de ver este vídeo, eu fui empurrada para um rendimento mínimo. E não é só de hoje não, é de muito tempo que eu sou empurrada para um rendimento. Aí onde está? Por pessoas que têm mentalidade como você, que faz isso comigo ou com outro qualquer imigrante. Só que você esquece que você é mãe, tem filha, tem família, não é? E que quando as pessoas têm telhado de vidro, não se deve estar a falar mal dos outros, nem deve estar a fazer assim, nem se deve unir ao partido Chega, porque quando o partido chega, que eu agora vou dizer, o partido chega, não é? Fizeram uma situação, você faz, defende e faz, mas quando você está no bolo da confusão, não vai ser o partido que vai lhe defender não, minha querida. O partido vai lhe dar as costas. Você que fica no meio dos ciganos a levar as cadeiradas e as porradas para cima, porque eles fazem mesmo. E com toda razão, porque estão sendo picados, chegam no local, estão sendo picados. Eu estou sendo picada como uma pessoa brasileira e porque tem a minha espiritualidade. Isso é intolerância religiosa também, é crime. Agora eu pergunto, no Brasil, tantos ciganos que tem no Brasil, não é? Também tem portugueses lá no Brasil, também tem partido Chega lá no Brasil. Acho que não fazem isso, porque se fizer isso, já sabe o que é que isto vai dar, ainda mais no Brasil não é suave. Porque carga d'água, as pessoas têm de entrar em um estabelecimento para sentar, para beber um café ou para beber uma água, seja lá o que é que for, não interessa, o atendimento tem que ser feito e as pessoas têm que estarem ali a fazer o atendimento como deve ser. Não é unir-se com pessoas que estão lá e dá... Não é isto, não deve fazer, porque olha, repare, isto volta a dizer... Poderá vir a dar chatices ao patrão e ao próprio estabelecimento. Por vinganças, por maldades, por coisas, porque as pessoas já revoltam-se e depois na hora, vai cadeira para tudo que é lado. Embora depois tenham que responder processo, tenham que fazer isto, não é? Se for o caso. Porque quando você é picado, quando você é insultado, quando você é gozado em público, você tem o direito de se defender, seja de qualquer maneira, qualquer forma que for. É defesa. E a justiça olha nesse ponto. Quem mexeu primeiro? Foi fulano. Tem como provar? Tem. Tem câmeras de vigilância? Tem. Então tem. Olha aqui, foi fulano que mexeu. Então... A chapada que fulana der, ou então fulano vir fazer tomar as dores, fica um pelo outro. Acabou a história. Queres seguir com o processo para frente ou queres acabar com isto? Então pronto. A chapada nunca mais ninguém te tira. Não se deve fazer isto com as pessoas. Vou voltar a dizer outra vez, Portugal está de uma forma com ódio e criando aquela revolta, aquele ódio. Porque as pessoas são colocadas, eu fui colocada no rendimento mínimo. Eu não estou em casa porque quero. Com 55 anos que eu vou fazer, eu não estou e nunca estive encostada ao Estado português. Sabe por quê? Porque se eu tiver encostada ao Estado português é porque me encostaram, porque não me abre a porta de trabalho adequadamente para eu poder trabalhar. Em trabalhos que realmente, de fato, eu veja, não, esse é um trabalho digno e que me paguem. Quantas vezes eu fui trabalhar para filhos de uma pura mãe portuguesa, posso assim dizer que a mãe não tem nada com isto. Para filhos de por favor, saia da frente, que não me pagaram no final do mês. Metam a mão nas vossas consciências quando vocês forem falar dos ciganos e das brasileiras.
dos brasileiros. Ah, porque são encostados. Alguns sim, não vou dizer que são todos mas há certas famílias, certas pessoas que não vêm para Portugal para estar encostado no Estado, não querem trabalhar, não abrem a porta de trabalho para as pessoas como deve ser. Porque, olha, no Brasil eu era educadora de infância, formei-me como professora, tenho a minha equivalência do 12º ano do meu bacharelado como professora, título conferido aqui em Portugal. E ainda sou alvo dessas situações, dessas discriminações. Perceberam isto? Não me abrem uma porta de trabalho como deve ser. E quando eu tenho uma abertura, quando eu mostro aquilo que sei fazer, causa sabe o quê? Revolta, inveja, maldade. Vamos tirá-la, ela sabe. Ela o que é que está a fazer aqui? Cria aquela revolta como se dissesse, ela sabe demais. Ela sabe fazer o trabalho, ela é uma pessoa responsável. Perceberam a ideia? É revoltante por acaso eu ter que sair de casa, que raramente saio de casa, passar por certas situações desse gênero. Eu me calo, na hora eu não digo nada, mas eu estou aqui a fazer esse desabafo. Sabe para quê? Não é intuito de criar problemas nem conflitos. Nem estou citando nome. Olha, atenção! Não estou a citar nomes de estabelecimentos, funcionários, nem de pessoa em causa. Para mim é indiferente. Eu estou aqui a relatar uma situação minha e a fazer uma narrativa de revolta porque eu passei por uma situação desta. Agora, eu não estou aqui a relatar nomes, locais, nada. Fiz-me entender? Pronto. Nem estou aqui a ser, ela tem coragem para dizer isso, mas na cara das pessoas não diz. Tenho coragem, se chegar ao meu extremo, tenho coragem. Tenho coragem de sair de dentro do local, pegar um telefone e chamar uma GNR ou uma Guarda Nacional Republicana ou uma PSP e dizer, olha, estou em tal sítio, em tal estabelecimento e acabei de ser vítima de xenofobia. Vou agora pedir, estou em tal sítio, tal local, vou agora pedir um livro de reclamação, fazer a queixa formal e espero que a vossa presença aqui para reforçar a queixa. É isso que querem? Minha gente, para que isto? Para que eu gostava de poder entender por que tanto ódio das pessoas imigrantes, por que tanto ódio das pessoas. Quem está a limpar vidros, quem está a limpar retretes, como alguns costumam dizer aqui em Portugal, quem está ao sol, debaixo do sol quente, nesses torrões todo, a tapar buracos das estradas e a fazer coisas na rua. Muitas das vezes, ou quase todas as vezes, são os imigrantes que vêm para cá, para Portugal, para trabalhar, para tentar uma vida digna e melhor. E ainda são ofendidos quando chegam no estabelecimento por pessoas xenofóbicas, por pessoas que não têm nada para falar de interessante, de cultura, de coisa boa, vai abrir a boca com um bocão como se toda a gente achasse que aquilo ali é bonito. Não é! As pessoas é que não se enxergam com isto. Tenham educação. Deem educação aos vossos filhos. Deem sentimento aos vossos filhos. As escolas, eu ouvi fatos aqui, eu ouvi relatos aqui de pessoas encarregados de educação que relatavam, olha, são a escola tal, tem tantos ciganos, tem tanta isso, eles são assim, e às vezes nem são. Pois é, são discriminados, são pessoas que estão ali para estudar e os miúdos, às vezes eu vejo, tem português nacionais que são piores que os estrangeiros, brasileiros, ciganos, seja lá que danado queiram dizer. E que estão dentro de uma escola, porque é filhinho de papá, de mamã e de não sei de quem. Tá tudo fechadinho. Não é?
Agora, quando é um brasileiro ou um cigano ou outra pessoa que tem fragilidades, caem logo em cima, vão logo para cima. Eu fui vítima disso. E é por isso que hoje me revolto quando eu vejo pessoas que discriminam os outros, que querem estudar. Deixem-os estudar. Eu vejo os miúdos aí, ciganos com 12º ano, inteligentes, com faculdade, a estudar, a querer ter um futuro melhor, e as pessoas egoístas só por causa do racismo, discriminação, xenofobia. E ainda vem esse partido a criar esse ódio todo. Eu vou fazer um apelo aqui ao senhor, excelentíssimo senhor presidente da República. Meta a mão nisto. Porque, repare, Portugal está a ficar muito mal visto. Está a ficar mesmo numa situação complicada por outros países em relação a essa questão de xenofobia com os brasileiros. E o que mais me intriga nessa situação é que os ciganos são portugueses. Quer dizer, só porque tem esta etnia aí que vive na comunidade deles, são discriminados. Mas são portugueses. Não é? Eu não consigo. Nasceram cá, são portugueses. Eu não consigo entender uma situação dessa. Isso é mais intrigante. Isso é uma coisa que não tem mesmo. Para mim, não tem fundamento, não tem sentido. Não tem sentido algum isto. Não tem. É por isso que às vezes eu chego também num supermercado onde eu vou, e às vezes eu estou ali sentada, às vezes chega pessoas ciganas, sentam. Sabe o que acontece? Deixam lá os tabuleiros, deixam lá tudo e vão-se embora, não querem nem saber. Deixam lá tudo e vão embora. Às vezes eles não fazem isso, não é por falta... Eu já conversei com uma pessoa cigana e perguntei, pá, vocês chegam no local, vocês não levantam o tabuleiro, não metem para ali. E a pessoa em causa me respondeu e disse assim, olha só, não é questão de sermos mal educados, não é isto. É porque nós estamos ali e já fomos tão crucificados, tão apontados, que a gente depois, por atendentes, por pessoas assim, que a gente deixa lá e até vai-se embora. Alguns levantam-se e metem lá o tabuleiro, outros deixam lá e vão-se embora. Não é, às vezes, por falta de educação, é porque querem mesmo ir embora. Ou às vezes estão no local, as pessoas estão a olhar demais. Deixem a vida das pessoas, tomem conta das vossas vidas, caramba! Não é só dos ciganos, não, dos brasileiros, dos estrangeiros. Tomem conta das vossas vidas, vocês têm a vossa casa, a vossa família, os vossos filhos. Tudo para vocês tomarem conta, porque que vão tomar conta do rabo dos outros. O que é que se costuma dizer? É discriminação em cima de discriminação, é xenofobia em cima de... Onde é que isso vai parar? Portugal já é tão pequeno. Já viram Portugal no mapa como é pequeno? Portugal é menor do que o meu estado do Brasil. É menor do que o meu estado, se for só porque é invertido. O meu Pernambuco está no mapa, está naquela parte nordeste, está assim em sentido horizontal. Portugal está em sentido vertical. Mas o meu estado, no Brasil, no meu país de origem, Brasil, é maior do que Portugal. Só o meu estado, Pernambuco. Portugal é uma pontinha ali, gente, no mapa. E as pessoas, eu não estou a dizer todos, não estou a generalizar todos os portugueses, atenção, mas a maioria são pessoas com mentalidades fechadas, xenofóbicas, discriminatórias, pessoas que não querem que os imigrantes venham para cá, os estrangeiros venham para cá. E os vossos filhos, os vossos netos, se forem para fora, vocês irão gostar de ser tratados assim, de serem tratados assim, como vocês tratam os imigrantes aqui. Cuidado que a língua não tem osso. Cuidado que quando a gente joga a pedra na casa do vizinho, a gente tem lá o telhado de vidro. Eu tenho filho, eu tenho neto, eu tenho filhas. Atenção, e as pessoas esquecem disto. Tem telhados de vidro e mesmo assim
a língua. Peço imensa desculpa, meus amores, por esse desabafo. Hoje não tem leitura de cartas, tá bem? Só eu sei o que eu já enfrentei aqui nesse período de 23 anos aqui em Portugal, viu? Não é só por pessoas de fora, não. Família também. E a família, então, é que Deus nos livre, que eu enfrento mesmo situações a grande e a sério. Aqui. Já enfrentei e continuo a ter... Deus me livre, não aconselho ninguém a sair do vosso país para vir para cá. Não aguento aquilo que eu aguentei. Eu hoje praticamente posso dizer que sou mais portuguesa do que brasileira. Até meu sotaque é um sotaque assim metido a caldeirada, porque já estou há muito tempo cá e às vezes misturo até as palavras de um lado para outro. Mas sou muito mais portuguesa do que brasileira. Mas tenho pena dessas pessoas que vêm para cá numa ilusão tremenda. E o que mais me revolta são portugueses que se fazem de bonzinhos e que depois estão a entalar os próprios portugueses, caraças. Os brasileiros estão a entalar os próprios brasileiros, e às vezes também os próprios da nacionalidade, que são os ciganos. Para que isso? Deixem as pessoas chegarem num canto sossegado, beber um café. Olhem para as vossas vidas. No meu caso, eu estou no rendimento da Irmandade da Pobreza porque me colocaram lá, Portugal me colocou lá. Sabe por quê? É porque, como eu já disse, eu tenho competências para trabalhar. Tenho. Por que não me arranjam um trabalho como deve ser? Já passei por várias situações, ninguém nunca me dá um trabalho efetivo aqui em Portugal. Por quê? Sou estrangeira, ela sabe demais. Não, nós queremos ela nesse ciclo vicioso. É neste ciclo vicioso que nós queremos ela. Não querem que sejam mais... Eu tive colegas de trabalho, vou aqui desabafar mesmo convosco, eu tive colegas de trabalho que sentiam-se inferior a mim por eu ter um 12º ano, por eu ter o meu magistério, por eu ter a minha equivalência aqui em Portugal e o meu título de professora conferido, que chegou até a duvidar. E a não aceitar as minhas funções no trabalho. O que é que essa brasileira está a fazer aqui? Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, eu nunca mexi nem no cacifo, nem nada de ninguém, mas eu tive os meus cacifos mexidos. Já tive meus cacifos mexidos, alguns até arrombados mesmo, para ver o que é que tinha. E eu cheguei ao ponto de nem sequer levar mala para ir trabalhar. Eu ando com mala para passear. Para ir trabalhar, eu não levo. Os meus documentos ficam no meu bolso, a chave do carro, porque, e dentro do cacifo só fica mesmo, se for o caso, a minha marmita para comer o meu almoço, se levar almoço, e o meu fardamento. Fora isso, eu não deixo documento nenhum. Porque eu tomei como lição de uma brasileira que estava a trabalhar comigo, quando abriu o cacifo, disse assim, levaram os meus documentos, levaram os meus passaportes, levaram tudo e agora fiquei sem nada, sem meus documentos, me roubaram tudo aqui. E eu disse, aquilo me deu logo um clique, eu disse, nunca mais eu deixo os meus documentos num cacifo. Isto traumatiza as pessoas, gente. A falta de confiança das pessoas, até no local de trabalho, isso traumatiza as pessoas. Cuscovilharam o meu cacifo, foram mexer para ver se eu tinha documentos, as minhas coisas. E garanto a vocês que se meus documentos estivessem lá, nos locais onde eu passei, teriam me roubado mesmo carta de condução, passaporte, teriam me roubado tudo, teriam me levado tudo. Por maldade, porque para que as pessoas querem isto? Para nada, é mesmo para maldade, para prejudicar a vida das pessoas, para ver as pessoas no desespero. Isto é maldade, gente. Isso é vontade mesmo que as pessoas têm, sabe? Que eu dar uma boa carga de porrada, desculpe, eu não sei se o YouTube vai meter abaixo isso, mas isso é indignação, isso dá revolta às pessoas.
Ou a pessoa faz esse tipo de situação e perde a cabeça, ou então a pessoa se trabalha com bruxaria, mete mesmo dentro da boca de um sapo, fecha a costura e faz os que tem para fazer, as orações que tem para fazer, e os pedidos que tem para fazer, e a vida da pessoa se lasca mesmo. Porque fez mal, então toma o mal para ti. Isso é uma devolução. É que isso não se faz com nenhum ser humano. É por isso que eu digo, Portugal, senhor presidente da República, olhe muito para essas situações, porque isto está a chegar a um cúmulo do absurdo, do absurdo, do absurdo. Essa situação aqui, não é só com os ciganos não, é também com os brasileiros, as brasileiras também, que eu não sei o que danado que as brasileiras fazem tanto mal às portuguesas aqui. Não sei o que é. É mulher do mesmo jeito, tem lá aquilo do mesmo jeito. É por isso que algumas dizem assim, eu perdi meu marido por causa de uma brasileira. Procura ver por quê. Procura saber por quê. Pensa, raciocina para ver por que tu perdesse o teu marido por causa de uma brasileira. Não é? Por amor de Deus, gente. Meus amores, é isso. Peço imensas desculpas por esse desabafo, mas hoje eu estive realmente, fiquei muito mesmo, assim, pensativa. Eu não me senti ofendida. E vou lhe dizer uma coisa. Dó, só quem tem é nota musical, viu? Eu já não tenho dó de ninguém. Quem tem dó é nota musical. Porque se um dia eu chegar atravessada e tiver alguém a me picar com a situação em relação à minha nacionalidade brasileira, a minha ascendência cigana, e falar coisas que não deve falar, um dia pode me pegar atravessada e isso correr por torto. Eu ter mesmo que fazer uma queixa num livro de reclamação, chamar as autoridades e resolver isso perante a lei, ou então realmente defender-me e depois chamar aquilo que tem para chamar e fazer aquilo que tem para fazer. Sabe por quê? As pessoas às vezes evitam. Eu aqui não ando à caça de ninguém para querer ganhar dinheiro às custas de ninguém, não. Muita gente anda nisso, eu não. Mas eu no Brasil agora lembrei-me de duas famílias que viviam brigando, reclamando tanto uma com a outra, até que uma foi para um processo crime penal e desembolsou uma quantia em dinheiro por indenização e acabou mesmo os problemas. Ficaram mais caladinhos que nem um pio, nunca mais disseram mais nada. Porque às vezes as pessoas merecem isto, merecem. Procuram o mal, procuram picar as pessoas que chegam ali com o coração aberto, sem maldade, sem nada para poder até beber uma água, um café, uma coisa, e as pessoas são tratadas dessa maneira simplesmente porque a pessoa está ali, morre de inveja da outra. Que é o que eu sinto aqui de algumas pessoas. Nem de casa saio. Tomem tino, tomem juízo, parem lá com isso, parem lá com isso. Meus amores, peço imensa desculpa outra vez e gratidão a todos vós. Esse desabafo tinha mesmo que ser feito porque, olha, repare, eu já estou ficando velha, gente, isso é como se costuma dizer, já estou ficando velha, como diz no Porto, no Norte, já estou ficando velha. E há pessoas que ainda fazem o que fazem comigo. Aí onde eu digo, imagine o que foi que meus filhos passaram na escola, imagine o que não aconteceu, porque realmente quando eles chegavam aqui diziam que fulana fez isso, fulana fez aquilo, fulano escarrou na minha mochila, eu fui dizer à professora, a professora nem sequer olhou para mim, nem me disse nada, nem chamou a atenção de outro, porque eu era brasileira, era assim, era assado, até escarraram na bolsa do meu filho brasileiro, e quando eu ia fazer queixa lá das pessoas que estavam a fazer isso com meu filho, até o meu português dava um banho de lama, que meu filho chegava aqui, quando o pai estava na Suíça, que o filho de uma, por favor, sai da frente,
Foi para a Suíça e eu fiquei aqui sozinha com meus 2 filhos. O meu filho, português, só porque é filho de uma brasileira, chegava em casa com os materiais todo molhados, as pernas toda molhadas, de situação que passou na escola, até que um dia me saltou a tampa e eu tive de ir, é por isso que eu fiquei mal vista na escola. Sabe por quê? Porque eu cheguei lá para defender o meu filho, de 3 alunos, que eram filhinho de filhinha de fulano e de cicrana, que não se deve fazer distinção de ninguém. E eu cheguei na escola e disse, olha, tu e tu, a próxima vez, Rodrigo, fica de pé. Que meu filho chama-se assim, fica de pé, e meu filho ficou. Hoje, se meu filho chegar molhado, com os materiais molhado, com tudo que não é para ser feito aqui, vou bater na casa de vocês. Perceberam? E não vou sozinha. Nunca mais teve problemas. Mas também fiquei mal vista na escola, fiquei considerada uma pessoa conflituosa. Por quê? Porque fui defender a mim e meu filho. Perceberam isto? Portanto, eu guardei, hoje estou a desabafar isto, pela primeira vez na minha vida eu estou a desabafar isso para todos. Mas é revoltante. Uma pessoa levar a culpa, ser taxada, rotulada, simplesmente porque é um estrangeiro, é um brasileiro, ou é de uma etnia cigana, ou é isto, ou é aquilo. Que país é este? Até o próximo vídeo, meus amores. Fiquem bem. E eu agradeço muito a Deus por ainda estar aqui. E realmente os meus filhos não terem partido para bandidagem a sério mesmo, né? Como queriam que fosse, bandidagem a sério, porque realmente eu tive muitos problemas, mas graças a Deus os meus filhos sofreram um bocadinho. Mas hoje eu posso dizer que, graças a Deus, que eu estou com um pouco de sossego na vida. Se não fosse essas coisas, estaria melhor aqui em Portugal. Se não fosse por situação de colegas me discriminarem em trabalho, eu estava aqui melhor. Mas teve muitas até que eu ajudei, depois me apunhalaram pelas costas. Portuguesas, filhos de uma pura que se calhar nem tem culpa, não é? Mas foi assim que aconteceu. Eu ajudei, tratava bem e pelas minhas costas só me fizeram fuxiquinho, só me fizeram apunhaladas pelas costas, inventaram mentiras, como fazem muitos por aí. Onde eu chego as pessoas olham como se eu fosse a conflituosa. Não, eu sou uma pessoa que me defende do mal que me fazem aqui em Portugal. Portanto, e vou levando a minha vida, vou seguindo e vou levando minha vida. E digo, não são todos os portugueses, viu? Eu não posso generalizar a todos. Agora, que é frustrante, é realmente difícil de digerir certas qualidades de gente assim, epá, isto é mesmo. Mas, se a vida fosse flores, não era tão bom. Ou, como se costuma dizer, se meus olhos fossem bala e não existisse cadeia. Meus amores, fiquem bem. Até o próximo vídeo. Desculpem pelo desabafo. Aguardem pela leitura da previsão coletiva semanal, tá bem? Eu não vou pedir para vocês colocarem joinha, nada não. Se quiserem pôr o joia, colocar, é uma prova de que estão solidários mesmo comigo nesse sentido, porque é mesmo revoltante, viu? É mesmo revoltante isto. E até o próximo vídeo. Beijo, fiquem bem.